Vou pedir para que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta em João 14. A gente vai trabalhar bastante nesse texto hoje. Então, vamos dar seguimento hoje às aulas a respeito da doutrina da Trindade. Estamos trabalhando a respeito da pessoa do Pai, nesse primeiro bloco de aulas, e hoje nós veremos a aula cujo tema é Vendo o Pai na Face de Jesus. Então vamos iniciar. Lá no século XVI, na Inglaterra, tinha um rei, e esse rei veio a falecer. E naquela época assumiu uma famosa rainha chamada Maria, mas ela teve um apelido. Quem lembra o apelido dela? Sanguinária. Bloody Mary. A rainha Maria a Sanguinária. Ela era uma católica romana e ela não tinha piedade para com os cristãos que negassem seu reinado e a igreja. Porque naquela época, igreja e Estado era uma coisa unida, né? Então, ela era tanto a chefe do Estado como a chefe da igreja. Não tanto na Igreja Católica, porque na Igreja Católica tinha o Papa também, né? Só que ela tinha muito poder. Então, ela era uma líder bem carrasca. E naquela época, tinha um jovem cristão chamado William Hunter. E para você ter uma ideia, ele foi descoberto por um padre lendo a sua Bíblia em inglês. Ele estava lendo a Bíblia em inglês. E não podia fazer isso para os católicos romanos na época, né? Quem tinha que ler era o padre e em latim. E ele foi descoberto por esse padre fazendo isso, e por isso ele foi preso. Foi dado algumas oportunidades para que ele negasse a sua fé protestante, mas nunca ele cedeu. Ele resistiu participar de qualquer missa, da Eucaristia, ele não reconhecia, ele não cedia de jeito nenhum. E após a sua prisão, fizeram até uma imagem aqui dele, ele sofreu por 20 meses torturas, brutalidades, a fim de que ele negasse a sua fé, mas ele não cedeu. Até que dia 26 de março de 1555 foi conhecido aí o martírio de William Hunter. E tem essa imagem aí, ele foi levado para ser queimado. E, pasmem vocês, ele tinha 19 anos de idade. E naquele dia ele respondeu aos apelos que seu pai estava fazendo para que libertassem ele, para que o soltassem, porque para o pai não queria que seu filho morresse, né, fosse assassinado por conta daquilo que estava acontecendo. Então William Hunter, o que ele vira para o seu pai e fala: pai, deixa eu falar um texto bíblico para você. E ele citou João 14, versículo 1, que nós lemos hoje. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele continuou dizendo para o seu pai: pai, Deus vai estar contigo e te confortará quando estivermos todos juntos novamente e seremos felizes. E quando ele terminou de falar essas coisas, ele foi então acorrentado, preso ali no local onde ele seria queimado, foi atado fogo ali, e ele então veio a ser queimado. Interessante também que provavelmente são as palavras que estão escritas ali. Ele relembrou o que Estevão disse em seu martírio lá em Atos, né? Antes de morrer, ele olhou para os céus e disse: Senhor, receba o meu espírito. Tem textos bíblicos que, quando a gente olha na Bíblia, a gente acha que sabe que está pisando em um negócio que é santo, em fundamento santo. João 14, capítulo 14 até 17, é um texto como esse. Obviamente, toda a palavra de Deus ela é importante e nada você pode retirar ou acrescentar. Tudo é importante, você tem que ler. Mas tem algumas partes que têm uma profundidade tão grande que a gente se porta até de forma diferente ao ler. A gente pode até lembrar de quando Moisés
estava diante da sarça ardente, Deus virou para ele e falou o quê? Tira a sandália dos seus pés, que esse lugar aqui é santo. Tem alguns lugares da Bíblia que parece que é um pouco disso. E João 14 até o capítulo 17 parece ser um pouco disso. Por quê? Porque esses capítulos, eles representam as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Últimas palavras de Jesus aos discípulos, né? Antes de estar preso e morrer. Então elas representam aquilo que Jesus queria dizer para os seus discípulos e, claro, para nós também, para a igreja também. O que Jesus queria nos ensinar? O que os discípulos precisavam saber quando ele não estivesse mais presente, quando ele voltasse para o Pai? Porque é isso que ele disse no texto, né? Eu vou voltar para o meu Pai, eu vou seguir esse caminho. O que a gente precisa saber? O que os discípulos precisavam saber? Essa é a pergunta inicial desse texto. E João 14 a 17, ele vai dar um grande tratamento a partir disso, focado nisso. E a gente tem a resposta. A resposta de Jesus é a Trindade. O que Jesus ia apresentar para os seus discípulos é a doutrina da Trindade. A resposta para o que Jesus tem a dizer para os seus discípulos antes de ser levado para a cruz é a doutrina da Trindade. Por que ele fala isso? O que Jesus ensina na última tarde de sua vida ali com seus discípulos são como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão todos engajados no que os teólogos chamam de as operações de Deus externas, ou seja, visíveis, que a gente consegue ver na história da redenção, na salvação. O que isso quer dizer? É como Deus mostra que trabalha da forma como ele se revela na Trindade, conjuntamente em prol da redenção, para que a redenção aconteça. Se você ler João 14 a 17, você vai ver o tempo inteiro Jesus se remetendo ao Pai e ao Espírito Santo. Cada um com o seu trabalho, mas todos agindo conjuntamente. Jesus fala que trabalha junto com o Pai. Jesus diz também que ele vai enviar, quando ele for embora, um consolador. Está tudo aí nesse meio. E ele diz cada um o seu trabalho. E eles fazem isso desde antes da fundação do mundo. Já tinha isso planejado para que a obra da redenção pudesse ser concluída. Então, certamente, este é um dos textos que fala mais diretamente sobre o trabalho das pessoas da Trindade de forma conjunta. E ele serve para mostrar para nós, mais uma vez, como temos visto, né, nessas aulas que a gente está tendo aqui a respeito da Trindade, que a Trindade não é uma verdade oculta, ou algo difícil simplesmente, ou algo que deve ser restrito ao seminário, para teólogos, ou algo assim. A doutrina da Trindade é uma verdade essencial, é a aula básica sobre cristianismo. É por isso que Jesus ensina sobre a Trindade nas suas palavras finais aos seus discípulos. É como se Jesus estivesse falando para eles assim: deixe-me lhes confortar trazendo uma palavra de segurança a vocês, uma palavra que se aprofundará na alma de vocês e será fibra de força e vitalidade que lhes permitirá enfrentar os dias e semanas que virão antes da chegada do Espírito Santo. Tempos obscuros estão adiante para mim e para vocês, e vocês precisarão de força sobrenatural para enfrentá-los, assim como eu também vou precisar. Deixe-me lhes contar sobre a Trindade. Obviamente, Jesus não falou nessas palavras, até porque nem existia a palavra Trindade nessa época, mas é basicamente o que Jesus quer ensinar para eles. Olha, eu vou embora, mas não significa que Deus está indo embora. Deus é uma Trindade. Vocês têm que aprender isso para saber que vocês sempre estarão consolados e podem estar confiados, independente daquilo que vocês passarem. Então, é basicamente isso que a gente vai ver hoje, só que a gente vai focar nos versículos iniciais aqui do capítulo 14. Então vamos entrar a respeito daquilo que Jesus fala a respeito do Pai.
Deixa eu começar com uma comparação inversa aqui. Teve um grande homem na história dos Estados Unidos, chamado George Washington. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Foram catalogadas mais ou menos 17 mil cartas que ele escreveu ao longo da sua vida, tratando dos mais diversos assuntos. Não é só carta sobre política, carta sobre guerra, não, é 17 mil cartas, dá para escrever sobre tudo, né? Inclusive cartas familiares. E os estudiosos desse homem, acredite, tem estudioso desse homem que deve ter lido quase tudo isso aí que ele escreveu, e eles mencionam que George Washington, nessas 17 mil cartas, somente em 2 mencionou a respeito do pai dele. Somente em 2 cartas. Mesmo as de tratativas familiares. De 17 mil, só em 2 ele falou do pai dele. Ou seja, aparentemente, George Washington ele não se lembrava, ou não tinha muito do que se lembrar do seu pai. Obviamente, isso não pode ser dito de Jesus. Porque Jesus Cristo se lembrava do seu pai em praticamente tudo que ele falava. Praticamente todo o ensino que ele falava. Ele foi instruído assim. A Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar a partir dos pais de Jesus, né? Maria e José eram judeus, eram crentes em Deus, no Deus Pai. E certamente Maria deve ter contado para Jesus a forma como Jesus foi concebido. Certamente José e Maria devem tê-lo instruído nos caminhos do Senhor, principalmente porque aos 12 anos a gente tem um relato de que Jesus foi à sinagoga e ele ensinava os líderes da sinagoga, porque tamanho conhecimento ele tinha da palavra de Deus. Então, certamente Jesus foi muito instruído a respeito do Pai, a respeito de Deus. E a gente vê isso também nos seus ensinos, e principalmente nas suas orações. A gente tem diversas orações de Jesus na Bíblia. O capítulo 17 de João talvez seja a mais bela oração da Bíblia, a oração sacerdotal de Jesus. E ele o tempo inteiro menciona o Pai. E não é diferente que no seu ensino final ele faria algo diferente disso. João 14 a 17, capítulos 14 a 17, Jesus vai dar o seu ensino final aos seus discípulos e, obviamente, está repleto de referências a Deus Pai e como Deus Pai trabalha conjuntamente com Deus Filho. Já eu entro aí. Então, quando os discípulos estavam ali diante de Jesus, nessas últimas palavras de Jesus, os discípulos sempre ficavam desconcertados quando Jesus começava a tratar a respeito de assuntos do que aconteceria com ele, do seu sofrimento, da sua morte. E mais uma vez Jesus começa a falar sobre isso, né? Ele fala, porque eu não vou ficar aqui, eu vou para o Pai, o sofrimento vai chegar em breve. E por 2 vezes, logo nesse inicinho, Jesus já é interrompido por 2 dos seus apóstolos. Tomé, primeiro, ele faz uma pergunta, e em segundo, Filipe faz outra pergunta. Então Jesus, no meio do seu ensino, ele começa a ser interrompido pelos seus discípulos para que eles tirassem dúvidas. É possível que os discípulos não tinham, na verdade é certo que eles não tinham ainda entendido muito bem o que estava acontecendo, eles deveriam estar com medo, e sempre que Jesus tocava nesse assunto, eles ficavam assim. Então eles fazem essas 2 perguntas, duvidosos como eram, para tentar entender a questão. Então nós vamos tratar a respeito dessas 2 perguntas e das consequências que elas geram, e por fim, algumas aplicações a respeito disso. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos ler aí João 14, de 1 a 5 de novo? Alguém lê para a gente aí João 14, de 1 a 5.
Tomé, então, ele interrompe Jesus aí no versículo 5 e pergunta: Senhor, se a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? Será que eles não sabiam? Será que realmente Tomé está falando uma verdade aí? Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Será que eles não sabem? Vamos relembrar algumas coisas que Jesus disse antes aos discípulos? E como a gente tem acompanhado Marcos nos cultos à noite, talvez a memória de vocês esteja fresca para essas passagens. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, para a gente dar uma olhada. Alguém abre primeiro em Marcos 8:31. É a primeira vez que Jesus prediz a sua morte. Olha o que Jesus fala. Jesus ele prediz aí tudo de uma forma bem resumida. Ele diz que ele vai sofrer, ele diz que ele seria entregue aos líderes e morreria, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Opa, Jesus ele já disse muita coisa só aí. Mas não foi só uma vez. Muda o próximo capítulo aí, versículo 31, Marcos 9:31. Ele praticamente repete o que ele ensinou. Por quê? Porque ele está querendo fixar isso na mente dos discípulos. É um ensino que está recorrente ali. Só que dessa vez ele até acrescenta, né, que ele vai ser entregue na mão dos homens, de uma forma geral, para morrer. Mas não foi a última vez que Jesus disse isso. Marcos 10, 33 e 34. Alguém lê aí para a gente. Então, dessa vez, Jesus ele diz algumas coisinhas a mais, inclusive que seria em Jerusalém que tudo isso aconteceria. Jesus ele falou o caminho para qual ele iria passar pelo menos 3 vezes que a gente tem relatado ali em Marcos para os discípulos. E eles estavam em Jerusalém agora, quando Tomé faz essas perguntas para Jesus. Lembra, é a última tarde. Porque logo à noite, depois que Jesus falar todas essas coisas de João 14 a 17, Jesus vai ser traído, preso e vai à cruz. Ou seja, Jesus deixou muito claro que à medida que eles se aproximavam de Jerusalém, ele estava indo para o caminho de morte. E agora que eles estavam em Jerusalém, a morte, a cruz estava à porta de Jesus. Mas Tomé não entendeu isso, nem os discípulos em geral. E é importante lembrar quem é esse Tomé. Essa nem é a história mais conhecida de Tomé, né? A história mais conhecida de Tomé tem até um grande quadro bonito pintado, né? De Tomé fazendo assim, ó, na ferida de Jesus, na verdade, na cicatriz, né? Esse é o mesmo Tomé que após a ressurreição de Jesus não conseguiu crer. Ele só creu depois que ele tocou as cicatrizes de Jesus, as marcas. Ou seja, Tomé ele era o pessimismo em pessoa. Ele não conseguia crer. Para ele estava tudo ruim. Ah, Jesus, a gente não sabe isso, a gente não sabe aquilo. Não é possível que ele ressuscitou. Então, Tomé, o duvidoso, o temeroso, ele pergunta: Senhor, você está dizendo que está indo para o Pai, mas como é que a gente vai saber o caminho? E aí que vem a maravilhosa resposta de Jesus. João 14, 6. Esse aí todo mundo deve saber quase de cor, né? Vamos tentar falar aí, ó. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez essa seja uma das respostas mais clássicas de Jesus
e mais importantes também de Jesus. Porque a resposta de Jesus para Tomé é: eu sou o caminho que leva ao Pai. Jesus não tinha dito que ele ia para o Pai, e Tomé falou: mas eu não sei o caminho. Tomé, eu sou aquele que leva ao Pai. Para você ser salvo, Tomé, é necessário que você esteja em relacionamento com o Pai. E quem te leva até Ele sou eu. Quem é o mediador, quem faz a mediação entre você e Deus Pai, sou eu. Eu sou o caminho. Salvação, meus irmãos, é, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, no qual nós somos seus filhos e Ele é nosso Pai celestial. Jesus, Ele é o caminho que nos leva a Deus Pai. Por natureza, nós não somos filhos de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? Alguém abre lá em Efésios 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Por natureza, desculpa. Por natureza nós éramos filhos da o quê? Da ira, do pecado. Mas por graça nós podemos nos tornar filhos de Deus. E é por isso que a gente pode então clamar a Deus Pai. A Bíblia fala disso também, né? Quando Jesus nos salva, nós podemos então clamar ao Senhor Abba Pai. Porque agora nós temos um Pai. Antes não, antes nós éramos por natureza filhos da ira. Mas é Jesus quem trilha esse caminho por nós e nos leva até lá. Jesus é o caminho para esse relacionamento. Ou seja, a obra da salvação é que cheguemos ao Pai pela mediação de seu Filho Jesus, ajudados pelo Espírito Santo. Ele vai falar isso ao longo de João 14 a 17. Ele está começando a falar da questão dele com o Pai, e em breve ele vai falar da questão do Espírito Santo, que ia ser o ajudador, o consolador, que ia levar os seus filhos, né, até o Pai, o seu povo até o Pai. E o que é chegar até o Pai? Simplesmente é manter relacionamento com Deus. Chegar até o Pai, meus irmãos, é conseguir ter um relacionamento com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o que cortou foi exatamente isso, relacionamento com Deus. Deus, ele, na viração do dia, ele vinha e se relacionava com Adão e Eva e tudo mais. Mas, depois que Adão e Eva pecaram, houve uma enorme separação. E então, esse relacionamento foi quebrado. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente ora, a gente está buscando não só pedir ou agradecer. Em primeiro lugar, é um relacionamento com Deus. Oração, em primeiro lugar, é um relacionamento com Deus. Isso é importante, às vezes a gente esquece disso. A gente, às vezes, acha que oração é só um mantra que a gente precisa fazer para pedir alguma coisa, para agradecer alguma coisa, porque eu preciso fazer isso. Não, é relacionamento com Deus. É mais do que precisar. É uma necessidade que a gente tem por sermos cristãos. A gente tem que buscar se relacionar com Deus. E a oração é isso. Então a gente ora a quem? Como é que Jesus ensinou para a gente na oração? Pai nosso. É ao Pai que a gente ora. Porque a gente busca relacionamento com o Deus Pai, com o nosso Pai. E quem é o caminho? Aí está lá no final da oração. Quem leva essa oração? Em nome de Jesus. Ele é aquele que media a nossa oração, ele é o nosso sacerdote. Então, ele é o caminho até o Pai, o caminho para nos relacionarmos com o Pai. Só que isso vai nos levar a uma consequência. E essa consequência é exclusividade. Vamos reler de novo o versículo 6, esse versículo tão conhecido. Olha o que ele diz aqui. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que vem ao Pai, se não for por ele? Ninguém. Ninguém vem ao Pai. É exclusivo.
exclusivo. A declaração de Jesus de que ele de que ele é o único caminho que pode levar até o Pai. Isso é extremamente exclusivo, só ele pode fazer isso. Não existe qualquer outro homem, outra religião, outro salvador, senão Jesus que faça isso. Os discípulos, eles ainda não tinham entendido isso. Sabe quando foi que os discípulos entenderam? Só depois que Jesus ressuscitou. Vamos dar um exemplo? Alguém abre numa pregação de Pedro ali em Atos. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem achar aí pode ler. Atos 4, versículo 12. Não existe nenhum outro nome. Agora Pedro entendeu, aí em Atos, depois que Jesus ressuscitou. Até então aqui, quando Jesus, antes dele morrer, eles ainda estavam duvidosos. Tomé mostra isso. E logo Filipe também. Mas, o que isso quer dizer? Meus irmãos, a gente vive num mundo, numa época em que não existe muita tolerância para com coisas assim muito exclusivistas. A gente vive em uma época que o mundo não aceita muito esse tipo de coisa. O nosso mundo ele é chamado de um mundo pluralista e relativista. Ele é intolerante quanto a coisas exclusivas. Para o pensamento atual não existe uma verdade verdadeira, uma verdade absoluta. É muito comum a gente ouvir hoje em dia pessoas dizendo assim: mas o que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim. A verdade é completamente relativizada na nossa época. Pessoas não conseguem aceitar que o ponto de vista delas podem ser errados. Mas Jesus, ele está dizendo que ele é o único, e não há outro caminho que possa levar à salvação. Nem o hinduísmo, nem o shintoísmo, nem Buda, nem Maomé, nem qualquer outro caminho que o mundo possa tentar inventar. Mas dizer isso nos dias de hoje soa como intolerância. Dizer que só a nossa religião é verdadeira é intolerância. Dizer que só a Bíblia é a palavra de Deus e tomá-la como uma verdade absoluta para nós é chamado por muitos de discurso de ódio. Porque, obviamente, meus irmãos, quando a gente aceita a palavra de Deus como uma verdade absoluta, isso vai excluir o que outras pessoas dizem que é verdade. É importante a gente dizer essas coisas, porque a gente precisa entender isso aqui que eu coloquei em negrito. O pluralismo intolerante do mundo questiona isso, mas questiona erroneamente. Por quê? O que é intolerância? Intolerância é quando você recusa a opinião de alguém para que ela não seja expressa publicamente. Em tese, deveria ser isso. Alguém quer dar uma opinião aqui, e o que eu faço? Abaixa aí, abaixa a bola. Isso é ser intolerante, com alguém expressar sua opinião publicamente. Só que o que o mundo diz hoje que é intolerância? É dizer que qualquer discordância, ainda mínima que seja, não pode ser colocada acima de outras. Por quê? Porque todas as opiniões e todas as visões de mundo devem ser vistas como tendo o mesmo valor. Hoje em dia o mundo pensa assim. E você percebe que esse entendimento de intolerância é uma baita intolerância? Você consegue perceber isso? Pode falar, tia. Isso. Exatamente. Isso, exatamente. O mundo, ele não aceita que só exista uma verdade absoluta. Cada um pode ter a sua verdade. É isso que o mundo diz. E quando nós dizemos que a nossa verdade é absoluta, o mundo vira para nós e fala: vocês estão sendo intolerantes.
sendo que eles é que estão sendo porque eles não querem deixar que a nossa opinião seja dada, porque a nossa opinião a nossa verdade é absoluta. Então, o mundo inverteu as coisas. Tem um livro interessante, se alguém quiser procurar depois, escrito por um teólogo chamado Carson, que chama A Intolerância da Tolerância. Ele fala exatamente sobre esse assunto. Mas, meus irmãos, nada disso muda o fato de que Jesus está dizendo exatamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ou seja, o que significa isso? Se um seguidor de Jesus, ser, na verdade, um seguidor de Jesus, significa seguir alguém que disse ser exclusivo para aquilo. Você está seguindo só aquele que pode fazer aquilo. Você está crendo nisso, você está aceitando isso. Isso mostra para nós que o evangelho, ele também é exclusivo. A gente diz muitas vezes que o evangelho é inclusivo. De fato, ele é. O evangelho é para todos os povos, raças e nações. Quem quiser, o evangelho está para ele. É só crer, é só aceitar a Jesus Cristo. Ele é inclusivo. Não é restrito a um povo, como Israel, os judeus. Não, é para o mundo inteiro. Quem quiser, Jesus está de braços abertos para receber. Só que o evangelho também é exclusivo, e a gente fala pouco sobre isso. Por quê? Porque só Jesus pode salvar. Só Ele é o caminho, ainda que o mundo torça o nariz para isso. Então essa é a primeira pergunta que Tomé faz e a primeira consequência da resposta de Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Presbítero Rafael, pode falar. Exatamente. Ótimo. Ótima pergunta. Inclusive, essa pergunta é tratada no nosso livro aqui. Por que que muitas pessoas, na verdade, perguntam a respeito disso? Por que Jesus não fala nada a respeito dele na oração padrão aí, né? Ele só aponta para o Pai. A gente vai entender isso mais profundamente agora na segunda pergunta. Mas a resposta para isso é trindade, é trinitária. Quando Jesus ele aponta para o Pai, não significa que ele está se escondendo. Significa que ele é o caminho que leva até o Pai. É através dele que as pessoas vão ver o Pai. E a gente vai ver isso agora essa questão do verbo ver, aí abertamente falando de Jesus no Pai. Então não precisa de Jesus declarar abertamente, eu estou aqui também. Não, ele está. Por quê? Porque ele é o caminho que vai levar até lá. Então não necessariamente ele precisa dizer em todas as palavras sobre isso. Certamente. O Espírito Santo é aquele que nos instrui, né? É aquele que conserta a nossa oração para chegar até Deus. Uhum. Legal. Então vamos tentar entender isso mais profundamente a partir da segunda pergunta que os discípulos fazem. Tomé fez uma pergunta, Jesus explicou, mas parece que ainda não ficou muito claro. Vamos ver então como é que o texto segue? Alguém lê aí os versículos 7 a 8, continuando a história.
até antes da resposta de Jesus, vamos focar primeiro na pergunta, 7 e 8. Então, Filipe, ele não está fazendo uma pergunta abertamente, mas é como se fosse, né? O Filipe, ele vira para Jesus e fala, não, espera aí, Jesus, deixa eu te interromper mais uma vez. Você está falando que você vai até o Pai, e você está falando que se a gente tivesse conhecido a Ele, a gente também conheceria ao Pai. Então, Jesus, basta o Senhor nos mostrar o Pai, cadê Ele? Mostra Ele para a gente. É o que Filipe pergunta para Jesus. Eu até coloquei aqui, né? Você pode nos mostrar o Pai? É como se essa fosse a pergunta de Filipe para Jesus. E Jesus, ele não só dá uma resposta inicial, mas ele mostra um baita de um desapontamento com seus discípulos. Jesus, ele fica desapontado por quê? Porque era esperado que seus discípulos, após 3 anos andando junto de Jesus, não são 3 dias, 3 semanas, 3 meses, são 3 anos andando junto com Jesus, eles o conhecessem melhor. Vamos ver agora assim a resposta de Jesus, a primeira parte dela, João 14, 9. Alguém lê aí para a gente. Se os discípulos conhecessem melhor a Jesus, certamente eles não teriam feito tal pergunta. Por isso, em seguida, Jesus, ele questiona não a falta de entendimento deles, mas a fé deles. Olha aí, versículo 10 agora, 10 e 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha aí, Jesus, ele segue a resposta dele, agora não apontando para a falta de entendimento deles. Porque, peraí, qual é o problema? O problema é falta de entendimento ou o problema é fé? Será que é tão difícil assim de entender? É como se Jesus estivesse dizendo isso. Será que é tão difícil assim de entender? Ou será que é simplesmente falta de crer? Por isso que Jesus toca nesse verbo aí várias vezes nos versículos 10 e 11. Creia nisso. Crede em mim. Crede no Pai. E Jesus não espera Filipe responder, né? Ele já toca isso para frente direto. Porque ele fez uma pergunta para Filipe ali, né? Como é que você pode me dizer, mostra o Pai? E ele não espera que Filipe responda, é uma pergunta retórica, né? Ele só segue para frente e fala agora a respeito da fé dele. O autor do nosso livro base aqui, que a gente está usando, ele diz que o grego dessa frase, ele é do mais simples possível. Ele diz até que se uma pessoa pegar um livro ali, pegar um dicionáriozinho e dar uma estudadinha rapidinha nas preposições ali, ele diz que em menos de 4 horas, 3 horas, ele consegue traduzir isso aqui. Porque é do mais simples possível. Jesus utilizou palavras das mais simples para que aquilo não fosse difícil de entender. E sabe por quê? Porque é aí que a doutrina da Trindade muitas vezes fica confusa. Mas não é por causa de confusão de entendimento. Jesus está dizendo para nós que é confusão de fé. É questão de fé. Por quê? Porque há uma distinção. Há uma distinção entre Pai e o Filho, da mesma forma que há entre o Espírito Santo também. A gente sabe que são pessoas diferentes. A própria Bíblia apresenta para nós partes específicas de cada um, trabalhos específicos de cada um. Mas eles não estão do lado um do outro como se eles estivessem completamente separados. Na verdade, eles estão dentro um do outro. Isto é, em plena e eterna comunhão um com o outro. E às vezes a gente se embola nisso daqui. Mas não é para a gente tentar entrar nos meandros disso aqui. O entendimento é simples. Eles são um, eles trabalham conjuntamente como um Deus, mas cada um com seus trabalhos específicos. Talvez uma ilustração, é difícil ilustrar isso porque não existe isso no mundo, né? Isso é coisa de Deus. Deus é um Deus trino e ponto. Mas talvez uma ilustração que
tente nos fazer aproximar disso, e a própria Bíblia às vezes usa, é o casamento. Casamento é algo que pode se aproximar a isso. Marido e mulher, eles são pessoas distintas e separadas, mas por conviverem tanto tempo juntos, por se conhecerem tão bem, eles meio que estão dentro do pensamento um do outro. Às vezes você já sabe o que um vai falar, o que o outro está pensando, só de olhar. E às vezes um diz uma coisa em um momento, o outro diz a mesma coisa em outro momento, e as pessoas percebem isso. Por quê? Porque eles são um. A Bíblia diz isso também, né? Casamento faz do casal um. E isso é só uma ilustração, porque a Trindade é muito mais profunda e plena do que isso, tá? Mas isso vai nos levar a uma consequência. E a consequência parece óbvia, né? O Pai é parecido com Cristo. Mas isso vai nos levar a um entendimento muito belo do Evangelho. Vamos lá. Assim que a gente chega à segunda consequência, a gente vê que o pai é parecido com o filho. Deixa eu explicar isso. Sabe quando uma criança te pergunta isso daí, que está no slide? Como é que Deus é? Às vezes a criança não tem o entendimento ainda pleno de que Deus é espírito invisível e por aí vai. Ele vira para você e pergunta, como é que Deus é? E às vezes a pessoa treme na base, né? Fica assim, como é que eu vou responder isso para ela? Meu Deus. Chama o pastor, chama o pastor. Gente, é a coisa mais simples que Jesus está nos ensinando aqui. Qual é a resposta para como Deus é? Você não precisa tremer para responder isso. A resposta é, ele é como Jesus. Ele é visto em Jesus. E essa é a resposta para como Deus é. Não há nenhuma, e eu vou usar uma palavra que talvez nem exista, né? Não há nenhuma dessemelhança entre Cristo e o Pai, entre o Filho e o Pai. Por quê? Porque eles são um. Por mais que eles tenham obras diferentes aí no aspecto do trabalho na redenção, eles são um. Jesus, ele é, como é que diz lá em Colossenses, a expressão exata do ser de Deus. Ele é a plena representatividade do caráter de Deus. Ou seja, o Pai, ele é visto perfeitamente em Jesus. Mas e o oposto é verdadeiro? Vamos abrir a Bíblia? Abre lá em Isaías 9:6. O que está em Isaías 9:6? A quem que esse texto está se referindo? Jesus, né? Jesus. É uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Um menino que ia nascer lá em Belém. E como é que ele ia ser chamado? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. E o próximo é o quê? Uai, Jesus, o Filho, sendo chamado de Pai da eternidade? Sim. Por quê? Porque não só o Pai é como o Filho, o Filho é como o Pai também. Eles são um. Se a gente volta a João 14, volta lá agora, Jesus diz inclusive a Filipe que aquilo que ele faz e fala são coisas que provêm do Pai. Tudo aquilo que ele faz e fala são coisas que provêm do Pai. E eu quero mostrar para vocês o quão bonito isso é. Vamos abrir a Bíblia em João 5, 17 a 19, que ali Jesus explica de uma forma mais profunda a beleza disso daí. Ele usa uma ilustração, que muitas vezes a gente deixa passar batido. João 5, 17 a 19. Deixa eu ler esse aqui. Olha o que ele diz. João 5, 17 a 19. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Atenta para o próximo versículo, 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Jesus está usando uma ilustração aqui. Agora que eu tenho filho, uma filha, isso fica ainda mais claro para mim. A Sofia, ela faz muitas das coisas que ela faz é simplesmente por ver eu e a Carisa fazendo. Os filhos são assim. Eles fazem o quê? Aquilo que eles veem o pai fazendo. E aqui no texto, Jesus, provavelmente, ele não está só falando a respeito do Pai Celestial. Talvez ele esteja se relembrando do seu pai terreno. E às vezes a gente não leva isso em consideração porque a Bíblia não fala muito sobre José. Por quê? Porque provavelmente José morreu antes mesmo do ministério de Jesus. E como a Bíblia não trata a respeito do que está entre os 12 anos de Jesus e até o seu ministério, a gente não tem muita informação de José. Mas é provável que Jesus possa ter se lembrado disso. Ele possa ter imaginado a partir daquilo que ele viveu com seu pai terreno na terra. Talvez em algum momento ele estivesse na marcenaria lá com seu pai, já que ele era um carpinteiro, e ele deve ter pegado um pedaço de madeira, um instrumento, e perguntado para o seu pai: pai, para que serve isso aqui? E certamente José deve ter aproveitado para pegar ele no colo, ou então simplesmente para explicar: meu filho, é assim, assim, assim que se usa, é para isso, isso, aquilo que serve. E aí ele foi guiando e direcionando o seu filho. E depois do básico, Jesus devia aprender aquilo que o pai ensinou, o básico, através de olhar o seu pai fazer. E não é isso que o texto diz aqui? O filho faz aquilo que vê o seu pai fazer antes. Jesus está utilizando isso para mostrar o seu relacionamento com Deus Pai. Então, quando Jesus ensinava, ele ensinava baseado naquilo que o Pai o ensinou. Ou, por exemplo, quando Jesus realizava milagres, era como se ele dissesse assim: meu Pai, ele quer restaurar esse mundo quebrado e erradicar o pecado dele. Esse é o coração do meu Pai. Eu estou mostrando aquilo que eu vejo nele ao fazer essas coisas. Esses milagres, eles são sinais de uma reconstrução futura que o Pai fará. É a intenção do Pai para com a criação que caiu por causa do pecado, é redimi-la. E o que Jesus está fazendo é uma pequena degustação do que o Pai tem em mente quando ele vai criar novos céus e nova terra. E assim todas as coisas se juntam. À medida que a gente compreende que Cristo é o caminho que nos leva ao Pai, e que a gente deve buscar esse caminho que é exclusivo para nos relacionar com o Pai, a gente vai notar que cada vez mais a gente se torna mais parecido com o Pai, tal como Jesus, que é a expressão exata do Pai. Jesus, ele é o ápice da expressão. Mas à medida que a gente vai buscando esse caminho e se relacionando, nós nos tornamos mais parecidos com o Pai. Tanto que a gente vai sendo chamado de filhos. É uma vida que reflete a vida do Pai. É por isso que Jesus conclui nos versículos finais ali, João 14, 12 a 15. Lê aí para a gente alguém, João 14, 12 a 15, para a gente ver a conclusão de Jesus. Olha que interessante. No 12, Jesus está dizendo que mesmo que ele vá para o Pai,
Os discípulos, eles vão poder fazer as mesmas obras e até maiores, ele diz. Por quê? Porque eles vão ser representantes do Pai na terra. Obviamente, através do caminho que Jesus é. Jesus, ele habilitou esse caminho. E agora, nós somos também sacerdócio real. Nós somos também filhos. Nós podemos refletir aquilo que o Pai é para nós no mundo. E mais, Jesus, ele diz no versículo 13, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não é que se eu pedir qualquer coisa, como um carro chique, uma mansão, sei lá, Jesus, ele vai fazer isso por mim. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Claro que não. Mas quanto mais próximo nós caminharmos de Jesus e do Pai, mais nossas vidas refletirão o querer e o agir deles. Mais os nossos pedidos vão ser corrigidos para que a vontade do Pai seja feita em nós. Mais nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos caminhos nesse mundo vão estar refletindo a vontade de Deus. É nesse sentido que esse versículo é colocado. E aí a gente tem que olhar para algumas aplicações finais a partir desse entendimento do texto. A primeira é, a gente aprende nesse texto a verdadeira paternidade do Evangelho. Talvez o seu relacionamento com o seu pai terreno não reflita nada disso aqui que Jesus falou. Talvez seja algo completamente oposto. Seu pai não fez absolutamente nada desse amor demonstrado aqui pelo pai. Mas é extremamente importante que a gente entenda que o Evangelho ele pode quebrar essa visão negativa e substituir por isso aqui que é maravilhoso. Porque quando a gente crê no Evangelho, nós somos apresentados, mediante Jesus Cristo, a um Pai celestial que é gracioso e amoroso para com seus filhos. Tanto que Jesus ele vem ao pecador e diz o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É como se Jesus estivesse dizendo, deixe-me lhe apresentar o meu Pai, e ele pode ser o seu. E abre a porta para que você se relacione com esse gracioso e amoroso Pai, que se deleita em dar coisas boas aos seus filhos. Em breve, nas próximas aulas, aí, a gente vai falar sobre a questão da correção também. Mas esse Pai, ele se deleita em dar coisas boas aos seus filhos. Quando a gente se aproxima do nosso Pai Celestial dessa maneira aqui, lavados, perdoados e finalmente adotados por Ele, nós conseguimos entender e nos assegurar do que Jesus diz no versículo 1 que a gente começou. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A gente entende por que Jesus diz isso. Não precisa ter medo. Não precisa temer os sofrimentos e as aflições, os dias escuros. Nós não precisamos temer nada disso. Por quê? Vamos ler o versículo 2 de João 14? Vamos ler todo mundo junto? Vou começar com um porquê antes, para a gente entender. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. O próximo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus diz isso, a gente pode descansar na segurança dele, porque ele nos promete morada. E morada aí não é uma casa, um bem ou algo assim. É lar. A gente sabe que a gente agora tem um lar. A gente sabe que se aconteceu o que aconteceu com William Hunter, que eu comecei esse estudo hoje pela manhã, esse mártir da fé,
que estava para morrer e ser queimado ali. Ainda que aconteça isso conosco, ainda que a gente perca nossos bens, ainda que a gente perca nossa família, ainda que a gente tenha a pior dos sofrimentos possíveis nesse mundo, a gente não precisa temer, porque o nosso lar não é aqui. A gente tem um lar que nos espera no céu. A gente tem morada no céu. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Que mediante ao Filho nós nos unimos ao Pai em relacionamento e a partir disso nos é atribuído um lar. Amém? Vamos orar e se alguém tiver alguma questão depois da oração pode falar. Santo Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pelo teu amor por nós ao enviar seu Filho a esse mundo, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou a nós e nós podemos aprender mais do Senhor e nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai. Nos achegarmos ao Senhor, o Senhor que é o Deus todo bondoso e amoroso para conosco. Nós louvamos ao Senhor pela tua salvação, louvamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos dá um lar prometido na tua palavra. E que possamos nos lembrar disso e quando estivermos passando por dias escuros nesse mundo. O Senhor é a nossa luz e nós precisamos lembrar disso continuamente. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é ao seu lado, Pai. E nós ansiamos para que um dia possamos estar eternamente com o Senhor ao seu lado. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.